O Saitama foi ferido. Por mais que isso seja absurdo, por mais que você não goste disso, isso aconteceu no final desse capítulo, pessoal, porque se isso aí não é sangue, então não sei o que é isso. Tá, vamos lá, vamos ver aqui. Se isso aí não é sangue, então isso aí pode ser saliva, mas aí no caso o Murata usou uma cor escura para poder simular saliva, não faz muito sentido, né? Então a não ser que o Saitama tenha mastigado tabaco, e a saliva dele esteja escura agora, então isso aí é sangue, pessoal. O Saitama realmente foi. O Saitama foi ferido nesse capítulo e o Garou conseguiu sim copiar o soco sério do Saitama. Isso é uma coisa que eu imaginava que a gente só teria lá pra luta final de One Punch Man, pessoal, que seria a luta Saitama vs Deus lá no finalzinho da história mesmo. Eu sinceramente não imaginava que isso iria acontecer logo nessa luta. Essa luta já tá chegando a níveis que eu realmente não previa. E uma coisa que eu sempre esperei acontecer quando o Saitama finalmente fosse ferido é que ele iria reagir ao ferimento, né? Porque assim como é uma surpresa pra gente, também deve ser uma surpresa do Saitama ter alguém que seja capaz de ferir ele. Então acho que uma coisa que deve acontecer logo no começo do próximo capítulo é o Saitama reagindo ao sangue saindo da boca dele, do nariz dele, né? Não sei exatamente por onde ele tá sangrando, mas enfim, ele vai reagir ao sangue, ao ferimento. E bom, se o Saitama foi ferido nesse capítulo, pessoal, isso significa uma coisa, que se ele pode ser ferido, ele pode ser derrotado. Não acho que ele vai ser derrotado, mas isso é uma possibilidade agora. Então agora não é simplesmente uma luta de Saitama dando uma surra no Garou, né? Agora o Garou tem a possibilidade de vencer o Saitama. E na verdade, a gente acha que isso pode levar justamente ao Saitama descobrindo uma extensão do poder dele que nem ele mesmo conhece, né? Porque eu sempre achei meio estranho que o Saitama tenha plena consciência do poder dele, sendo que ele nunca enfrentou alguém forte bastante pra isso, sabe? O Garou é provavelmente a primeira pessoa que o Saitama enfrenta que, assim, levou ele a usar todo esse poder. Então como é que o Saitama tem tanta consciência de quão forte ele é? Então, na verdade, eu acho que o Saitama não conhece toda a força dele. Acho que a gente vai ver no próximo capítulo é o Saitama usando, assim, uma coisa acima da série séria. Que seria, no caso, a super série séria, né? Talvez no próximo capítulo ele até enfrente um pouco de dificuldade contra o Garou, mas logo no final desse mesmo capítulo, ou talvez no capítulo depois do próximo, a gente já veja o Saitama usando essa super série séria. E acho que seria o acontecimento acho que é mais marcante de toda essa luta, né? Porque acho que ninguém espera que o Saitama mostre assim, um poder novo ou mostre nada novo, né? Assim, ainda falando sobre a extensão do poder do Saitama, gente, eu sei que ele foi dito que ele retirou o limitador dele, né? E sem o limitador, subtende-se que ele não tem limites, mas mesmo assim, ele mesmo falou nesse capítulo que ele tá usando todo o poder dele, né? Eu tô aqui teorizando que esse não é todo o poder dele, que ele ainda tem um poder uma extensão do poder dele que ele não conhece, mas mesmo assim, mesmo que exista uma super série séria, ainda acho que deve ter um limite, né? Mesmo que ele não tenha um limitador, acho que ainda assim deve existir um limite para pelo menos ter um pouco de sentido, né? Também porque acho que ficaria exagerado demais não ter um limite. Então, mesmo que o corpo dele não tenha um limitador, acho que tem que ter um limite para o que uma pessoa desse tamanhozinho consegue fazer, sabe? Acho que tem que ter um limite de qualquer forma, mesmo que o próprio corpo dele não tenha um limitador, tem que ter um limite físico para alguma coisa, né? Então, acho que mesmo a super série séria deve ter algum limite, mas assim, falando assim de nível de poder, acho que deve ser forte bastante para mudar a paisagem de Júpiter, né? Júpiter, vocês sabem quão grande Júpiter é. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. A gente cabe 1.300 terras dentro de Júpiter, então uma luta capaz de mudar a paisagem de Júpiter, a gente vai ver aí a extensão do que vai ser essa luta no próximo capítulo, ou no capítulo depois do próximo, né? E cara, uma coisa que eu tenho certeza que eu vou ver muito nesse vídeo bem aqui é um monte de comentários dizendo o Saitama foi ferido, eu vou dropar o One Punch, me perdeu a essência, o One Punch Man não faz sentido se o Saitama for ferido. Gente, o que eu tenho pra dizer pra esse povo é tchau, vai-te embora, nunca mais volte, porque o povinho chato, sinceramente. Inclusive, eu poderia falar mais sobre isso aqui nesse vídeo, mas eu decidi que vou fazer um vídeo falando justamente sobre isso, dissertando um pouco sobre se realmente tem alguma relação entre a qualidade e o Saitama ser intocável, invencível. Acho que realmente não tem nada a ver. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, dissertando um pouco sobre isso. Acho que eu vou mandar lá no sábado. Só não sei ainda qual o título que eu vou colocar. Se vocês quiserem deixar sugestões de títulos aí nos comentários, eu agradeceria, porque facilitaria muito o meu trabalho. E antes de continuar com a análise desse capítulo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para você ficar por dentro dos meus vídeos. E vamos para a análise do capítulo. Bom, esse capítulo começou exatamente como eu previ no vídeo passado, né, pessoal? Porque, sinceramente, não tinha um outro jeito. O capítulo tinha que começar com o Blast teleportando eles para outro lugar, porque senão seria adeus planeta Terra, porque, sinceramente, eu acredito que esse soco sério ao quadrado seja provavelmente o golpe mais poderoso que já foi mostrado no One Punch Man até agora. Acho que se ele não tivesse teleportado os dois, pessoal, seria assim, o planeta Terra seria transformado em migalhas, basicamente. Talvez não existisse nem asteroides ali para contar a história, talvez tivesse sido tudo transformado em pó, porque eu acho que... Porque, como é ao quadrado, pessoal, dá a entender que foi multiplicado, né? Eu não sou nenhum expert em matemática, mas eu entendo que ao quadrado é quando duas coisas são multiplicadas, então eles não foram somados, eles foram multiplicados. Então, se o poder do soco sério for, sei lá, for 1 milhão, então quanto é 1 milhão vezes 1 milhão? Dá uma porrada de zero, né? Eu não sou muito bom em matemática, não vou saber aqui agora, mas eu vou fazer a conta e colocar aqui na edição, então dá um puta de um poder, isso é provavelmente o maior feito de força que a gente já viu One Punch Man. No caso, não é de uma pessoa só, foi em conjunto aí entre Saitama e Garou, mas mesmo assim, esse foi o golpe mais poderoso já desferido em One Punch Man.
E acabou também que esse capítulo revelou que eu tava certo naquela minha teoria que eu mandei alguns vídeos atrás, né, pessoal, de que Deus tá selado na lua. Não sei se vocês notaram, mas mostrou nesse capítulo aí as costas dele na lua. Parece que ele tá quase sendo desenterrado, ou isso aí tá sendo mostrado no lado escuro da lua e já tava assim há um tempinho. Não sei exatamente, mas já tá confirmado, Deus tá selado na lua. Mas quem foi que selou ele exatamente? Será que foi o Blast, ou algum antecessor do Blast? Ou alguma coisa relacionada ao continente que foi desenterrado? Porque parece que esse continente que foi desenterrado tem alguma relação com Deus, né? Talvez tenha sido aí um povo que venerou esse deus cósmico no passado. Enfim, acho que eu sinceramente não acho que foi o Blast. Acho que deve ter sido algum antecessor do Blast, alguma pessoa aí que teve os mesmos poderes do Blast e selou Deus aí na lua. Uma coisa que me deixou meio confuso aí nesse capítulo é o que era aquele espaço vazio, né, pessoal? Depois que eles teleportaram o soco sério ao quadrado pra outro lugar. Porque ficou um espaço vazio no espaço, eu fiquei imaginando que eles teleportaram a lua. Mas não faria sentido, né? Porque se a lua tivesse sido teletransportada, apareceriam as estrelas que estavam atrás dela, né? Mas ficou um espaço vazio ali. Eu vou assumir que aquilo ali é tipo um portal que eles abriram pra... tipo o portal que o próprio Blast costuma abrir, né? Que é tipo um buraco negro. Então, vou assumir que é tipo isso mesmo. Eu ainda tô meio confuso, mas vou assumir que é isso. E assim como o título do capítulo mostrou, essa lua para onde eles foram mandados se chama Io. Ela realmente existe na vida real, é uma das 3 maiores luas de Júpiter. Ela é um pouco maior do que a nossa lua, mas ela ainda é bem menor do que a Terra. E ela tem uma atmosfera, então é por isso que o Saitama está conseguindo respirar aí. Mas obviamente é uma atmosfera que humanos não conseguiriam respirar, mas no caso o Saitama consegue, né? Então também a gente acaba descobrindo que o Saitama consegue respirar qualquer tipo de atmosfera. Acho que é uma coisa que todo mundo meio que já imaginava do Saitama, que uma coisa dessa não iria matar ele, mas enfim. Acho que é a primeira vez que a gente vê o Saitama respirando um outro tipo de ar, um outro tipo de atmosfera. Porque quando ele foi pra Lua, acho que a nossa Lua não tem atmosfera, né? Então ele só ficou prendendo na respiração. Então é a primeira vez que a gente vê o Saitama respirando outro tipo de atmosfera. E também uma curiosidade sobre Júpiter é que essa grande mancha vermelha que foi mostrada aí nesse capítulo, pessoal, que o Saitama até tá na frente nesse quadrinho aí, ela realmente existe de verdade e ela se chama a Grande Mancha Vermelha. Ela, na verdade, é uma tempestade que está acontecendo estima-se que está acontecendo há mais de 300 anos lá em Júpiter. No passado ela já foi maior, mas atualmente ela ainda é grande bastante para caber um planeta Terra aí dentro. Bom, pessoal, até agora nessa luta a gente viu o Saitama travando essa batalha como se fosse uma batalha normal, né? Como se essa não fosse a batalha da vida dele. Esse aí foi o primeiro capítulo dessa luta que a gente viu o Saitama realmente pensando nessa batalha como uma luta diferente, né? Ele falando pro Garou que ele é alguém que consegue lutar contra o Saitama com todo o poder dele, né? Ele também falou que o Saitama, que ele finalmente conseguiu o que ele queria, mas mesmo assim ele não se sente... Acho que ele se sente vazio, é isso que ele falou, né? E assim, eu imagino que o Saitama continue se sentindo vazio, mesmo ele tendo conseguido o que queria, por conta do que aconteceu, né? Porque o Genos acabou de morrer, então... Eu acho que é mais por conta das circunstâncias, mas eu também me pergunto se não tem alguma coisa a mais por trás disso. Porque eu também fico me lembrando, gente, depois daquela luta lá do... Não sei se vocês lembram, mas Saitama teve um monólogo interno depois daquela luta lá do torneio de artes marciais, em que ele pensa, se ele não derrotar vilões, como é que ele pode ser chamado de herói? Mas depois ele diz, mas eu não quero ser chamado de herói, eu faço isso só como um hobby. Eu percebi ali naquele monólogo interno do Saitama que parece que o Saitama não sabe exatamente o que ele quer, né? Ele quer, assim, só ser um herói por hobby, por diversão, ele realmente quer ser reconhecido como um herói pelas outras pessoas. E talvez por isso ele não esteja se sentindo muito pleno nessa luta, porque isso não é exatamente o que ele quer. Talvez esse negócio de Saitama querer uma luta que faça o sangue dele ferver seja só um ouro de tolo, que talvez não seja isso que ele precisa de verdade, que ele esteja perseguindo uma coisa que não vai trazer felicidade pra ele. Assim, é um pouco difícil falar sobre isso, pessoal. Qualquer coisa que eu fale sobre isso vai continuar sendo só machismo, porque como eu falei, né, parece que o próprio Saitama não sabe exatamente o que ele quer. Mas ok, por enquanto vamos assumir que ele só não tá sentindo pleno nessa luta aí por conta do que aconteceu, né? Nesse momento ele perdeu o discípulo e o amigo dele, então seria um pouco difícil ele estar se sentindo feliz nesse momento. Mas é como eu falei, talvez o que o Saitama quer não seja exatamente aquilo que ele imagina, né? Talvez o que ele realmente queira seja outra coisa. Talvez ele realmente queira ser reconhecido como um herói pelas outras pessoas. Assim, um herói no sentido mais literal da palavra, não só um cara que derrota monstros por diversão, mas um herói de verdade. E falando sobre a luta em si, acho que de todos os capítulos de Saitama vs Garou, esse foi o capítulo que mais teve luta de verdade, né? Esse foi o que teve mais cara de luta, o que teve mais trocação, porque nos capítulos anteriores era basicamente Saitama deixando o Garou bater nele, depois trocava uns murrinhos, mas esse de verdade teve trocação entre Saitama e Garou. Saitama realmente não deixou tempo pro Garou respirar, então esse realmente teve cara de luta. Eu não vou ficar aqui comentando cada golpe que eles deram, porque seria muito chato, mas eu acho que o que mais tem pra comentar aí é a virada de mesa séria, né, pessoal? Porque acho que é um golpe que todo mundo tava esperando que acontecesse, porque acontece na webcomic. Inclusive eu tenho um inscrito que ficava comentando aqui em todo o vídeo sobre o Saitama não dar a virada de mesa séria, falando que ele tava esperando que a virada de mesa séria acontecesse. Pronto, tá aí, meu filho. Você tá satisfeito agora? Porque finalmente aconteceu e foi muito mais épico do que foi na webcomic.
E a minha nota para esse capítulo é nota 10. Como o capítulo passado teve um pouco mais de carga dramática, né, eu considero que o capítulo passado foi o melhor capítulo de One Punch Man ainda. Eu não digo que esse aí foi o melhor, mas assim, no geral, toda essa luta aí é meio que uma coisa só, né? Então é 10 para tudo, 10 para toda essa luta aí. Então, no geral, o nível de qualidade continua sendo o mesmo. Acho que no próximo capítulo, como eu falei, né, talvez a gente veja o Saitama tendo um pouco de dificuldade contra o Garou, mas aí ele vai descobrir que ele pode ir ainda mais além do que ele já tinha ido, né? E deixe aí nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. E também ative o sininho da notificação para você receber a notificação quando sair o próximo vídeo de One Punch Man que eu falei, que vai sair no sábado. Vou dissertar um pouco sobre assim, se realmente existe uma ligação entre a qualidade de One Punch Man e o Saitama realmente precisa ser invencível, se realmente tem alguma coisa a ver, se precisa esse negócio mesmo da premissa de One Punch Man e até o final da história mesmo. Vou dissertar um pouco sobre isso no vídeo que vai sair no sábado, então ative o sininho da notificação, tá? Então tchau, um beijo, até a próxima.